Nessa aula, eu vou te mostrar da maneira mais rápida possível como que você pode ter uma renda extra com a consultoria financeira empresarial, quiçá se tornar sua principal fonte de renda, assim como aconteceu comigo e não faz muito tempo, e também com outras pessoas, com alunos meus. Se eu dizer para você que com o que eu vou te mostrar aqui, facilmente você poderia ganhar mais de 10 mil reais, talvez isso esteja muito longe da tua realidade. Por isso, vamos falar sobre renda extra. E isso é totalmente possível. Mas primeiro, para chegar lá, você precisa cumprir algumas etapas, que eu vou te falar aqui nessa aula. Por isso começa como renda extra, como eu comecei, e depois se torna a sua principal fonte de renda. Mas leva essa aula a sério, porque o que eu vou te contar aqui pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Vamos comprovar isso primeiro, se de fato é possível. Eu vou abrir meu computador aqui agora e o meu time vai colocar aqui na tela para você ver com a melhor visibilidade alguns dados importantes, confiáveis do Ministério do Empreendedorismo. Alguns dados que eu quero te mostrar. Eu vou abrir a tela do meu computador aqui no site do Terra, e eu vou pedir para o meu time colocar a matéria bem ampla para vocês aqui na tela. Da mesma maneira que abre muitas empresas, também se fecham muitos negócios. Mas mesmo assim, nós temos um saldo de mais de 600 mil empresas, entre aquelas que abriram e entre aquelas que fecharam. Mas no total, nós temos mais de 21 milhões de empresas ativas no Brasil. Mas sabe o que explica que muitas empresas fecham? Um estudo aqui feito pelo Sebrae, ele indica que 60% das causas de fechamento das empresas, isso se deve à má gestão financeira. Então, devido à má gestão financeira, é isso que provoca com que muitas empresas fecham as suas portas nos primeiros 5 anos. E eu quero trazer mais um dado aqui assustador para que você possa ver. Ainda segundo o Sebrae, e por que eu me remeto ao Sebrae? Porque o Sebrae é uma instituição totalmente renomada no Brasil. Ele diz que cerca de 50% dos pequenos e médios empresários não têm controle financeiro e acabam passando por diversas situações complicadas. O que isso está querendo dizer? Um resumo disso aqui para você. Nós temos mais de 21 milhões de empresas ativas no país, abrem muitas empresas, fecham muitas empresas. E por que essas empresas fecham? Porque elas não têm gestão financeira. E daquelas empresas que se mantêm abertas, isto é, dessas mais de 21 milhões de empresas, 50% delas, isso significa mais de 10 milhões, não tem uma gestão financeira eficiente. E é por isso que você está aqui hoje ouvindo eu falar sobre a possibilidade de você ter uma renda extra com a consultoria financeira. E aí eu vou pedir pro meu time colocar na tela para você dar uma olhada o porquê que a busca pela consultoria financeira empresarial, ela cresce de uma forma exponencial. Ela cresceu agora no último ano, também de 2024. São dados recentes, pessoal. Não é o que o Felipe acha, mas são dados. Contra dados não tem argumento. A consultoria financeira no Brasil cresceu mais de 20%, tá? Teve um salto de mais de 139%. O que isso tudo quer dizer? Que existe uma grande oportunidade para que você possa trabalhar com consultoria financeira empresarial em pequenas e médias empresas. Tudo indica que agora, aí na sua cidade, independente se você mora numa cidade de 30, 50 mil habitantes, como a minha, ou se você mora numa grande capital, existem donos de pequenas e médias empresas que estão precisando da ajuda de um consultor financeiro empresarial. Se você tem parentes ou amigos que são donos de pequenas e médias empresas, faz um teste. Vai até a essas empresas e pergunta se eles têm gestão financeira eficiente. Obviamente que além dos dados mostrar, mas a minha experiência ela mostra isso, que a cada 10 pessoas que eu vou conversar, apenas 1, 2, ou seja, 20% tem um controle financeiro eficiente. E o porquê que os donos de pequenas e médias empresas
precisam ter gestão financeira na empresa, para que as empresas não possam vir à falência. Então não é uma questão de crescimento, eu quero ou não quero, é uma questão de necessidade. Mas quem pode se beneficiar com isso, com essas oportunidades? Olha, qualquer pessoa pode se beneficiar dessa oportunidade. Qualquer pessoa pode se tornar um consultor financeiro empresarial. Porque não existe uma faculdade no Brasil e também no mundo que ensina você a se tornar um consultor financeiro. Por isso que existem várias pessoas ensinando sobre finanças na internet. E eu sou uma delas. Mas existem alguns tipos de pessoas que eu acredito que podem ter mais resultado, acelerar esse resultado na consultoria financeira. Quais são essas pessoas? Pessoas que estejam cursando ou formado em administração de empresas, ciências contábeis, contabilidade, economia, pessoas que têm ensino superior ou também pessoas que querem empreender, que estão insatisfeitas com a sua profissão e desejam ter o seu próprio negócio. Mas o fato é o que? As pessoas que vão se beneficiar dessa oportunidade são pessoas que têm um método validado e comprovado na prática. Será que isso é real? Eu quero mostrar para você aqui agora alguns depoimentos de pessoas reais, assim como eu, assim como você. Pessoas que estão usando a nossa metodologia e estão tendo renda extra, isso significa sem largar a sua profissão, acima de R$1.000. Como você pode ver aqui na sua tela, olha o Rodolfo. O Rodolfo fechou um contrato aqui no valor de R$1.800. Da mesma maneira, ele colocou aqui embaixo que ele fez uma ancoragem, que é uma estratégia de preço de vendas que a gente utiliza, e ele cobrou R$1.200 e um novo contrato ele fechou no valor de R$800. Olha o Rafael. O Rafael falou pra gente aqui, olha, fechei um contrato, mais um contrato agora em fevereiro e inicio dia 10. Agora vou atrás de restaurantes. Olha a Bia escreveu pra gente, contrato assinado, cheguei agora. Olha o Matias escreveu, um contrato hoje, eu fechei esse no valor de R$1.200. E aqui nós temos também, tá, a Rafaela, que fechou 4 contratos essa semana. E assim como os meus alunos, eu também fecho contratos semanalmente. Recentemente, como você pode ver aí na sua tela, eu fechei um contrato no valor de R$6.000 para ajudar com a consultoria financeira empresarial um cliente no setor aí de restaurante. Então, se você quer aprender a como ter uma fonte de renda extra sem precisar largar o seu trabalho e ter resultados como esses alunos que você viu aqui agora, fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Mas como que eu vim parar até aqui? Como que eu vim parar no mundo da consultoria financeira? Porque afinal, nem sempre foi assim. Eu era professor e você deve imaginar como que é a vida de um professor. Eu ministrava aula em 3 escolas diferentes, trabalhava mais de 12 horas por dia, sem contar os finais de semana que eu corrigia provas, enfim, preparava atividades, criava o planejamento da semana, para no final do mês ganhar em torno de R$3.200 a R$3.500. E como você deve imaginar, eu estava super insatisfeito com o meu salário e eu confesso que eu já não estava mais aguentando dar aula para a quantidade de alunos que eu tinha nas minhas turmas. E aí um dia como esse, apareceu um vídeo para mim de uma empresa desconhecida querendo me ensinar a ganhar dinheiro com a consultoria financeira empresarial. E aí pareceu um ponto de interrogação na minha cabeça. Mas peraí, eu não conheço essa empresa, mas eu tinha aquela dor, aquele desejo de mudar de profissão, ou pelo menos começar a pensar numa transição. E aí eu parei para pensar, tá, se eu faço um investimento, mesmo que eu não consiga ter os resultados financeiros que essa empresa está me propondo, no final do dia, na pior das hipóteses, o que pode acontecer comigo? Eu vou ter um monte de conhecimento, um currículo mais recheado e possivelmente em algum momento isso vai me ajudar. Certamente isso vai me ajudar. E foi aí que eu tomei a decisão então de me matricular para um curso de consultoria financeira. E você deve estar imaginando, Felipe, então você se matriculou, você fez o curso e você teve ótimos resultados. Não foi isso que aconteceu. Eu pensei no meio do caminho em desistir. Eu, de fato, comecei a desistir da consultoria financeira empresarial,
porque eu tinha dificuldades, eu tenho dificuldades de aprender as coisas. Você, obviamente, que está assistindo aí, tenho certeza que você tem uma facilidade muito maior que a mim. E eu não conseguia vender para as pessoas aquele meu projeto de consultoria financeira. Até que então, uma das coisas que eu ensino no nosso método PSFE, eu ofereci o trabalho de consultoria financeira para um colega meu, uma pessoa próxima a mim que tinha um restaurante. E quando eu apliquei toda a metodologia de consultoria financeira que eu havia aprendido e junto àquilo que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos naquele cliente, o resultado foi extraordinário. Uma empresa que estava à beira da falência, assim como aqueles dados que você viu recentemente, foi aí uma empresa para ter lucro. E como você vai observar mais abaixo, né, vou deixar alguns depoimentos de alguns clientes meus aqui. Consegui enxergar a despesa do carro de socorro, a despesa do funcionário, a despesa do mecânico, quanto cada setor rende, de quanto que cada setor está equilibrado, onde eu devo investir. Então hoje eu faço as coisas com mais segurança. Sim, agora eu tenho total controle. Antes eu não tinha controle de nada, não sabia o quanto entrava, o quanto saía, só ia comprando e pagando. E então não tinha controle nenhum. Agora eu tenho controle total, sei todos os dados e com certeza subiu muito a questão do faturamento em si. Recentemente nós fizemos uma consultoria com o Felipe Lopes. A gente já conhecia o trabalho do Felipe, já acompanhava o trabalho dele havia algum tempo, e o ano passado nós procuramos ele devido a uma dificuldade no nosso financeiro. Nós trabalhávamos muito, porém não sobrava nada, estávamos no cheque especial, estávamos bem apertados, e eu e o Adriano resolvemos fechar uma consultoria com o Felipe. E a gente fala que foi a melhor coisa que a gente fez. Você vai entender que eu comecei a gerar muito resultado para os meus clientes. E aí chegou um momento, obviamente, que a minha agenda está saturada. E as pessoas começaram a vir nas redes sociais me perguntar: Felipe, poxa, eu vi agora que você está trocando de carro, melhorou a sua vida financeira, né? O que você está fazendo? Será que você não pode me ensinar aquilo que você está fazendo? E eu comecei a ensinar pessoas próximas a mim, mas isso fisicamente. E aí chegou o momento, né, a minha agenda lotada, eu resolvi aquela mesma transformação que eu havia tido na minha vida, levar para pessoas também, pessoas como você, que está insatisfeito com o salário, que deseja empreender, que deseja ter uma fonte de renda, e é por isso que eu estou aqui hoje, para te ensinar toda a metodologia que eu aprendi, que eu construí ao longo do tempo, que fez com que eu permitisse transformar de fato a minha vida financeira e estar aqui hoje te ensinando, para que você também possa transformar a sua vida. Por que eu te falei que eu transformei minha vida com a consultoria financeira empresarial? Porque lembra que eu te contei há pouco que eu era professor, trabalhava mais de 12 horas por dia e ganhava em torno de R$ 3.200 a R$ 3.500? Esse primeiro cliente, amigo que eu atendi, dono de um restaurante, o primeiro contrato que eu fechei com ele foi no valor de R$ 5.000. Então imagina você, um professor que trabalhava 12 horas por dia, em média, sem contar os finais de semana, ganhava cerca de R$ 3.500, eu fechei um contrato com um cliente para ganhar R$ 5.000. E te digo mais, um cliente de consultoria financeira, você atende ele em torno de 1h30, 2 horas na semana. Então, por isso que eu trabalhava mais de 12 horas por dia e ainda eu conseguia atender os meus clientes, porque eu atendia no tempo vago que eu tinha, aos finais de semana, à noite, de manhã. Os horários é você quem faz. Por isso que mesmo sem você sair do teu trabalho, por isso que chama renda extra, você pode fechar contratos aí de valor de R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.800 a R$ 5.000 se você for adquirindo experiência. E aí isso deu um bug na minha cabeça, eu fiquei louco. Peraí, estou trabalhando cerca de 12 horas por dia para ganhar R$ 3.500 no final do mês. O primeiro contrato que eu fecho com o meu cliente, trabalhando 1h30 na semana, 2 horas, ganhando o valor de R$ 5.000, poxa, isso aqui pode transformar minha vida. E ao longo do tempo, foi isso que aconteceu. Por isso que eu tenho todo esse espaço, essa estrutura, e hoje eu sou renomado aqui em consultoria financeira na minha cidade e na minha região, quiçá no Brasil. Mas você pode estar pensando assim: Felipe, mas como assim fechar um contrato no valor de R$ 5.000 trabalhando 1h30 a 2 horas na semana? Gente, isso é muito pouco frente à realidade e à oportunidade que tem
para consultores, para quem é consultor financeiro empresarial. Eu vou colocar aqui uma pesquisa que a gente fez na internet, e você pode pesquisar aí quanto ganha um consultor financeiro empresarial autônomo. Pessoas autônomas que empreendem ganham em torno de 16 mil reais. Então fechar um contrato de 5 mil reais não é muita coisa. Talvez isso esteja distante da tua realidade, mas aos poucos você vai agregando, acumulando mais contratos até você faturar um valor bem significativo. Então, esses valores de 5, 1.200, 1.800 reais são valores por contrato, por cliente. E é possível sim, porque hoje a profissão de consultor financeiro empresarial autônomo, pessoas que trabalham por conta própria, ganham em torno disso, de 16 mil até 21 mil, 22 mil reais todo santo mês. Mas para você ter resultados como esses que eu te apresentei aqui agora, como os meus alunos, não existe mágica. E não vai achando que é fácil. É simples, mas não é fácil. Simples é diferente de fácil. Não vai achando que você vai fazer qualquer curso financeiro como esses gurus da internet estão te prometendo e você já vai nos primeiros dias conseguir fechar contratos como esse. Você precisa muito mais do que fazer um curso de gestão financeira. Você precisa ter um método em mãos, porque o método ele te ultrapassa, te coloca à frente de outras pessoas que fazem a mesma coisa que você. Porque ter um método em mãos, um passo a passo, ele te faz economizar tempo. Ele pega o método, uma trajetória de uma pessoa que tem resultados e te dá isso de uma maneira totalmente mastigada. Inclusive, nós hoje estamos abrindo o método PCFE, que é a Profissão Consultor Financeiro Empresarial, para aquelas pessoas que estão insatisfeitas com o seu salário, com a sua profissão, que desejam empreender. Para aquelas pessoas que querem ter uma renda extra e, quiçá, no futuro, se tornar sua principal fonte de renda. Como que funciona a profissão consultor financeiro empresarial? Eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou te contar o que você vai aprender com esse método, com essa formação PCFE, Profissão Consultor Financeiro Empresarial. Mas se você acredita que faz sentido para você, tem um botão logo abaixo desse vídeo, você clica e você vai ser direcionado para a página com o nosso melhor preço em desconto, mas por tempo limitado. Mas o que você vai aprender nessa formação? Você vai aprender o raio-x da consultoria financeira empresarial. Você vai aprender os principais alicerces de uma empresa sustentável financeiramente, porque você vai ensinar os empresários a ter uma empresa sustentável financeiramente. É isso que a gente vai ensinar nesse módulo. Você vai aprender também nesse método, com esse método, estratégias para tirar qualquer empresa do vermelho. Lembra aqueles dados que eu coloquei anteriormente? Reitero aqui. Muitas empresas abrem, mas também fecham. Por quê? Porque elas estão no vermelho. Então você vai aprender estratégias para tirar essas empresas do vermelho. E para tirar essas empresas do vermelho, eles vão te pagar muito bem. Você vai entender também o fator fundamental que é banalizado pelos empresários. Muitas coisas que os empresários dentro da gestão financeira acabam banalizando, que faz com que eles tenham dificuldade na gestão financeira. Além de todos esses módulos que eu estou falando aqui, gente, você vai aprender também a fazer uma precificação corretamente e ensinar, e muito mais do que ensinar, aplicar na empresa do seu cliente estratégias para ele aumentar o lucro. Por meio da gestão financeira é possível aumentar o lucro do seu cliente. E além disso, você precisa aprender a vender. Ter clientes, porque um consultor financeiro empresarial, ele só é um consultor financeiro empresarial se ele tem clientes. E nós vamos te ensinar uma estratégia poderosa de vendas para que você possa atrair clientes, para que você possa lotar a sua agenda em pouco tempo. E além disso, nós vamos te ensinar como criar conteúdos nas redes sociais e nós vamos te ensinar informações, noções básicas de tráfego pago para você criar impulsionamento e você vender o seu processo de consultoria financeira para clientes que estão em outro estado, em outra região do país. Você não precisa fazer consultoria financeira empresarial para pessoas que moram na sua cidade, mas você pode fazer para pessoas que estão em várias regiões e lugares do Brasil. Então o que você tem que fazer agora? Tem um botão logo abaixo desse vídeo, clica, vai lá e participa. Nós abrimos as inscrições faz pouco tempo para esse método PCFE e nós temos pouquíssimas vagas nas condições que nós temos agora. Então clica lá
que você vai ver. Ah, Felipe, eu me interessei, eu quero ter uma fonte de renda com a consultoria financeira, mas eu não tenho experiência nenhuma. Lá atrás, eu também não tinha. E te digo mais, com a minha experiência, eu trouxe aqui muitas coisas que vai facilitar a sua vida. As aulas foram preparadas para pessoas que não têm experiência alguma. Se você já tem experiência dentro do mercado financeiro, já trabalhou em banco, isso vai ser um acelerador na tua profissão. Mas de fato nós construímos um método com todas as aulas didáticas, com planilhas para você assistir a aula, baixar e aplicar no dia seguinte. Então você não vai ter dificuldade alguma. Se eu conseguir aprender a ser um consultor financeiro lá atrás, você também pode, ainda mais com o nosso método, o nosso passo a passo. É como se você tivesse perdido numa cidade, alguém viesse, botasse um GPS em suas mãos, né, colocasse o endereço, o destino para onde você quer ir e o GPS ele vai te conduzindo. Olha, 100 metros, vai reto, vira à direita, vira à esquerda. A 1 quilômetro você chegará ao seu destino. O nosso método, ele é isso, é como se fosse um GPS, ele é um passo a passo. Por isso que se chama método PCFE. É para quem não quer perder tempo, é para quem não tem experiência com consultoria financeira, é para quem não gosta de números, porque falar de gestão financeira não é falar de números, é falar de comportamento. Tudo isso dentro do método PCFE eu te ensino. Então a única coisa que você tem que fazer agora é rolar essa página, clicar no botão e adquirir o seu método PCFE, para em poucos dias aí você já está tendo uma renda extra. Eu te digo mais. Se você adquirir essa aula, esse curso, esse método ainda hoje, você vai ter acesso imediato e nós vamos disponibilizar uma aula para você assim que você concluir todas as outras aulas para que você possa lotar a sua agenda, conseguir o seu primeiro cliente em poucas horas, em poucos dias, tá? E você não vai estar sozinho, você vai estar junto de uma comunidade com pessoas como você e vai ter todo um suporte meu e do meu time. Também pelo Zoom e também pelo WhatsApp e também pelo e-mail. Então não é um daqueles cursos que você vai comprar e você nunca mais vai